Boa noite, Pum Pum, volume um, a tricentésima quadragésima quarta HQ que eu estou lendo nesse 2019. Esse volume aqui é o primeiro volume de 7 de um mangá que, francamente, parece que vai ser complicado de falar. Mas nessa história, a obra conta a vida de Pum Pum, que é um garoto, um jovem garoto completamente normal, esse aqui, que e vai falando sobre os seus problemas amorosos, suas primeiras experiências sexuais. É um garoto de 10 anos que, logo no início da história, eu acho que o ponto em que a história quer começar é com a chegada da garota chamada Aiko, que é uma garota nova que se muda para a escola dele e que o Pum Pum se apaixona instantaneamente. E a partir disso, o mangá vai utilizando essa deixa para começar a falar sobre coisas complicadas em relação a vidas afetivas, a vidas cotidianas e a vidas familiares. Tudo tendo como base principalmente a história de Pum Pum, a vida dele entre seus amigos e a família. Uma família completamente disfuncional, em que inclusive logo no início o pai dele é preso por agressão à mãe, por aparentemente jogar um micro-ondas na cabeça dela, ela fica hospitalizada, pensa em se suicidar. O tio do Pum Pum, a quem ele admira pra caralho, vem cuidar dele. Mas o Pum Pum sempre fica nessa situação de estar se descobrindo enquanto primeiro amor, descobrindo as primeiras. Descobrindo o próprio corpo, né, em relação a questões sexuais, a questão com o corpo feminino, e tudo isso com bastante dose de coisas. ahn, Como é o nome? Não é psicológicas, é psicodélicas, conforme o Pum Pum vai vendo uma entidade que ele considera, que ele chama de Deus, Roy, que foi na verdade um feitiço que o tio dele ensinou a ele para falar como é, quando as coisas estiverem complicadas, ele precisar de uma orientação. E ele vê uma figura que parece o Kim Kataguiri, de cabelo desarrumado e barba, aparecendo e falando com ele, mas apenas, é claro, não existe uma figura sobrenatural, é apenas o próprio Pum Pum pensando com ele mesmo. Uma das grandes questões marcantes do mangá é que o mangá é super bem detalhado, com desenhos bastante realistas, mas o Pum Pum é sempre esse passarinho aqui, que é completamente desenhado de forma simplista, enquanto os outros, principalmente as crianças, ó, essa aqui é a Aiko, são extremamente detalhados e definidos, em um traço realmente que é um dos melhores que eu já vi em mangá. E o autor utiliza isso, talvez justamente, não só o Pum Pum desse jeito, como também toda a sua família, e faz isso justamente para mostrar que talvez eles são qualquer pessoa, que ali pode estar qualquer família, não sei dizer, mas o fato é que o Pum Pum é esse passarinho, e é um passarinho bastante expressivo, o autor consegue valer dessa persona dele, dessa forma de desenhar ele e deixar todo tipo de expressão pro personagem. E fica uma coisa realmente interessante. Você vai lendo, vai vendo o Pum Pum e a família dele passando por problemas familiares, problemas amorosos. Não só o Pum Pum, como também outros personagens recebem certa dedicação e tempo, como o tio dele, o Ishi, que parece um personagem, um cara legal de início, mas é um cara bem fudido. E no geral todo mundo parece bem fudido. E aqui o Deus que eu falei, o Deus Roy, que o Pum Pum conversa, que parece o Kim Kataguiri num estilo de desenho de propaganda comunista. Eu achei bem bizarro. Mas enfim. E o Pum Pum, essa criança de 10 anos, vai passando por coisas bem complicadas e vai passando. A relação dele com a Aiko é uma relação confusa porque ela é uma garota meio estranha. Ela é filha. Os pais dela são de uma seita religiosa New Age bem bizarra. E o Pum Pum não sabe muito bem como lidar isso, não sabe como lidar com as expectativas e pretensões da Aiko, que diz, ah não, me prometa que você vai levar para tal lugar. E o Pum Pum, nossa, e o Pum Pum não fala com os amigos, não mostra o Pum Pum falando. Na verdade, as falas do Pum Pum são apresentadas não por balões, mas por quadros pretos, em que podem ter tanto pensamentos dele quanto falas dele. Às vezes é difícil definir, como por exemplo, esse preciso mijar. Eu acho até que ele não falou isso, que ele pensou. Mas volta e meia tem esses quadros e as pessoas respondem a eles justamente como se fosse uma fala do Pum Pum. E o Pum Pum, é, por esses balões de pensamento, ele vai falando tipo coisas como. Ah, também tem um narrador que vai falando como o Pum Pum se sente. É, como é que como o Pum Pum se sente, o que o Pum Pum está fazendo, o que está passando às vezes pela cabeça dele, além desses pensamentos e falas diretas. E é tudo muito confuso a relação dele com a Aiko, que é uma garota meio que complexa, e ela fala, ah, vamos fugir para tal lugar.
acho que é Kagoshima, se não me engano. E aí nesse momento fala que o Pum Pum só queria concordar com ela, só queria dizer que já vai ajudar ela. E ela, se você não me ajuda, se você me trair, eu lhe mato. E o Pum Pum tenta fazer aquela pet, só que não consegue, porque obviamente ir para outro estado, sendo criança de 10 anos, ele até tenta juntar dinheiro, mas não consegue fazer isso. E aí fica deprimido pra caramba. E eu acho que muito dessa história foi sobre decepção e depressão. E além das descobertas de infância, principalmente descobertas sexuais de infância, que o protagonista vai passando. Os amigos dele são bastante detalhados aqui, como por exemplo o Seki e o Shimizu, que é esse garoto aqui com ranho escorrendo do nariz e completamente loucaço, que viu um deus que só ele vê, que né, o deus Cocô, que desce, aqui o deus Cocô, que desce nessa espaçonave, e o Shimizu é completamente loucão. Eu não sei como o mangá vai trabalhar esses personagens no futuro, nos outros volumes. E enquanto isso, o Pum Pum vai vivendo, vendo a sua família passar por situações bem complicadas. A mãe dele tenta se suicidar quando está já machucada no hospital. A relação dele com a Aiko vai pro inferno. E logo nesse primeiro volume aqui, existe uma passagem de tempo. O Pum Pum começa com 10 anos, mas logo, já no finalzinho, ele fica com 12 anos. E depois de um desentendimento grande com a Aiko, que ele fala pra Aiko coisas que ele ouviu o tio dele falar em geral sobre mulheres, e foram coisas bem pesadas para uma garota dela ouvir, dizendo que ela era covarde, de que ela tinha medo das coisas, de que ela era uma fracassada, coisa e tal, por não fazer isso e aquilo. O Pum Pum diz isso no impulso, depois se arrepende, fica sentindo um merda. E 2 anos depois ele reencontra a Aiko na escola, mas a Aiko não fala com ele pensa que a Aiko se vira para dar tchau para ela, a Aiko Tanaka, mas aí ela tá falando com outra pessoa e o Pum Pum fica nesse estado aqui, tipo, porra, não foi pra mim. E a Aiko vai embora com um veterano, é, como é? O veterano, não lembro qual é o nome do veterano, mas é um cara que todo mundo gosta, que todo mundo diz que é bem sucedido. Aí fala assim, mesmo assim, Pum Pum ainda gostava da Aiko, e vai vendo que lá os dois indo embora, e tem essas cenas aqui bem psicodélicas, que às vezes é difícil até interpretar, mas é difícil dizer até o que esse quadro quer dizer, mas você lê e você consegue sentir o que o quadro quer dizer. Como se, não sei, como se o mundo fosse uma grande pegadinha e tá aqui aquele deus Tinkoroi observando o Pum Pum, enquanto alguma coisa está explodindo vindo do espaço, um raio laser atingindo o Pum Pum. E a ideia é, acredito, usar esse tipo de quadro bem diferente, para tentar passar coisas que o personagem está sentindo e coisas complexas que o personagem está sentindo. E eu achei esse mangá muito bem construído, embora toda essa parte psicodélica seja às vezes difícil de compreender, difícil de relacionar na obra, eu acho que no mínimo é uma obra muito original, muito bem desenhada e que vale muito a minha leitura. Até eu acredito que vai ser uma história de coming of age, que eu nunca consigo lembrar como é o termo em português, mas é uma história de crescimento, de amadurecimento do personagem, que começou ele com 10 anos e vai mostrando os problemas que ele vai ter com a família ao longo do tempo e talvez a relação dele com os amigos conforme eles vão ficando mais velhos, mas isso tudo é especulação minha. Mas esse primeiro volume eu gostei bastante, gostei tanto do lado de Pum Pum brincando com as crianças, como do lado da família dele, que é uma família que ele não consegue se conectar, ele já falou aqui que não consegue gostar muito da mãe, ele gostava muito do pai dele, que o pai dele era meio vagabundo, mas era meio palhaço e fazia ele rir, e agora o pai dele não está mais lá, tem uma medida cautelar que ele não pode se aproximar da casa, e nisso foi uma grande desestruturação da família dele, além de uma grande decepção, já que ele encontra o pai em cima da mãe caída, desmaiada, porque foi ferida por ele. Então, há um detalhe que não só o Pum Pum é feito desse jeito bizarrinho, como vários adultos são desenhados de um jeito bastante grotesco, e fazendo coisas extremamente idiotas e que às vezes eu nem consegui entender porquê, como no início do mangá, o esconde-esconde que o diretor e o vice-diretor fazem não faz sentido nenhum, além de mostrar ele com essas caras bizarras aqui. E eu percebi que muitos dos adultos são desenhados de um jeito que, apesar de ser mais ou menos um traço realista, próximo ao traço realista que o autor usa, são desenhados de formas bastante grotescas e caricatas. E eu achei isso curioso, talvez seja uma forma como o Pum Pum enxerga os adultos, sem conhecer, sem entender. Mas um dos pontos que eu preciso falar é que a Aiko Tanaka, o desenho dela é tão bonitinho, ele consegue passar uma inocência, uma criança simpática, uma criança cheia de vida e que também tem uma família difícil que pega no pé dela e obriga ela a fazer coisas chatas dentro da religião que ela tá. Então, mas a história do Pum Pum e da Aiko é bem bonitinha, até o Pum Pum ferrar com tudo, embora no fim das contas a Aiko seja uma garota bem difícil de lidar. Mas eu gosto do sorriso dela, ela tem um sorriso sincero, digamos assim. Um sorriso bem de criança
feliz, apesar de tudo. E aqui o primeiro beijinho que eles dão, mostrando aquela garotinha dando um beijinho nesse passarinho. Mas enfim, é uma personagem legal que eu quero ver o que vai acontecer com ela. E o próprio Pum Pum, ele é meio babaquinho, mas ele é uma criança e tem noias de crianças, pesadelos e sonhos e pensamentos aleatórios, como por exemplo, quando ele vai ler sobre o que é uma vagina, as estruturas da vagina, o que é um clítoris, ele tem essas visões bizarras de alienígenas meio clitorianos rondando por aí e vai pensando tipo, porra, a Aiko tem um negócio desse e a Aiko fala sobre a vida na Terra acabar, que temos que migrar para um planeta e vai tentando relacionar as coisas de um jeito estranho e não sei, eu gostei das crianças. Apesar de toda a parte psicodélica do mangá ser estranho, eu curti a composição, ficou muito legal. Realmente é um mangá para se estar lendo e absorvendo, porque é uma obra bem singular e que eu curti bastante. Mas por enquanto eu vou ficando nessa e até o próximo vídeo, onde falarei de Piteco Ingá e então em breve voltarei com Pum Pum Volume 2. Por enquanto é só e até a próxima.